Bem, então, boa noite mais uma vez. Obrigada pela presença. E gratidão também a quem estiver ouvindo nossa gravação, nosso estudo. E hoje nós temos uma sessão que, dentro do capítulo da aceitação da expiação, vem a ser o modo como que nós podemos aceitar a expiação. E isso a gente já vê pelo título da sessão, é a sessão 6, do capítulo 9, a aceitação do teu irmão. Nós já vimos do primeiro parágrafo um pouco, há 2 aulas atrás, isoladamente foi falado sobre como que nós podemos receber testemunhos de que é o Espírito Santo no controle, mas hoje nós vamos rever toda a sessão, então nós vamos rever essa parte também, porque ela está inserida numa ideia total de como e por que é tão importante aceitar ao irmão. Aliás, a única forma de nós reconhecermos a Deus aqui com a mente dividida é através do irmão, e nós vamos ver, então, como fazer isso e por que isso. E antes de iniciarmos, então, de vermos aqui os principais tópicos dessa sessão, eu convido vocês a nós fazermos, como sempre fizemos, a nossa preparação, a nossa entrega ao Espírito Santo. Podemos nos preparar para isso. Ajuda a buscar uma respiração pausada, profunda, soltando o ar com leveza. É algo do nível da forma, mas que nos ajuda a trazer a atenção para esse momento. E é isso que nós queremos, oferecer o melhor da nossa atenção ao Espírito Santo, para que ele nos conduza e ele seja nosso professor nesse estudo. E, sendo assim, determinada a meta, assim é. Então, nós estamos prontos para vermos por que é tão importante, por que o papel do irmão é tão importante para a nossa salvação. E Jesus, ele nos coloca um contraponto bem interessante no início, quando ele já nos diz aqui que é impossível nós ouvirmos ao Espírito Santo em nós mesmos, porque nós sabemos que nós, por nós mesmos, nós somos uma mente dividida, nós somos só um aspecto da nossa mente, e por isso, aparentemente, a voz do Espírito Santo, quando nós nos voltamos apenas para nós mesmos, não estando cientes da unicidade com o irmão, isso faz com que a voz do Espírito Santo pareça baixa para nós. Então, o modo de nós sabermos que o Espírito Santo está presente é através dos efeitos que nós podemos sentir e vivenciar, testemunhar. E esses efeitos, conforme a gente já viu numa aula anterior, eles são dentro do irmão. Até vou ler aqui textualmente, então, no primeiro parágrafo, para nós entendermos. Como é que podes vir a ser cada vez mais consciente do Espírito Santo em ti mesmo, a não ser através dos seus efeitos? Então, buscar o Espírito Santo só em nós mesmos, ignorando a nossa existência, que é una com o irmão, nós estamos ignorando a parte que corresponde àquilo que faz a completude do nosso ser. Então, nós não existimos diante de Deus de forma isolada, sozinhos, porque Deus não criou aspectos separados. Deus não fez a separação. Então, tanto o irmão quanto nós
fizemos parte da mesma mente de Deus, da mesma criação de Deus que nós chamamos de Cristo. E o irmão faz parte do Cristo tanto quanto nós. Por isso que a única maneira de nós ouvirmos ao Espírito Santo é através dele. E ele segue dizendo aqui: não podes vê-lo com os teus olhos, nem ouvi-lo com os teus ouvidos. Então, se alguém está esperando escutar a voz do Espírito Santo, dando orientações ou dizendo para ele o que é a salvação, não é o Espírito Santo. Pode até a ideia do que se ouve vir do Espírito Santo, mas é sempre da própria voz, do próprio instrumento de comunicação. Nós, como nós estamos com uma mente dissociada, como tomadores de decisão, nós ouvimos ao ego tão naturalmente que nos parece que é nós mesmos. E quando aparentemente nós ouvimos uma voz dizendo algo diferente, contrária ao ego, que é do Espírito Santo, a experiência de ouvir isso é da nossa própria voz, da nossa própria mente, que se utiliza desse canal, porque o que o Espírito Santo dá, ele estende ideias, e as ideias são para todos, então nunca é uma orientação pessoal. O Espírito Santo não tem uma voz para ser audível. Então, por isso que nós não podemos ouvir ele com os ouvidos, e nem os nossos olhos têm como enxergar ao Espírito Santo, que a palavra já diz espírito, em pensamento. Pensamentos não podem ser vistos. Então, como podes percebê-lo? Se os sentidos físicos não nos mostram o Espírito Santo, como podemos vê-lo? E aqui está uma parte que a gente já estudou. Se inspiras alegria e os outros reagem a ti com alegria, mesmo que não estejas vivenciando a alegria em ti mesmo, tem que haver alguma coisa em ti que é capaz de produzi-la. Então, mesmo que aparentemente nós não estejamos sentindo a alegria, porque nós nos dissociamos do nosso ser. E uma mente culpada, muitas vezes, ela não consegue perceber as dádivas do Espírito Santo, as dádivas da salvação, e aí mesmo não estando alegre dentro de si, quando a nossa vontade ainda é pelo Espírito Santo, nós suscitamos alegria dentro do irmão. E se isso acontece, o que ele está dizendo aqui? Que deve haver uma outra parte dentro de nós que está fazendo isso. Certamente não é aquela parte que não está sentindo alegria, que está fazendo, que está tendo retorno de alegria do irmão. Então, isso é uma comprovação de que é assim que nós podemos saber que é o Espírito Santo agindo através de nós. É dele que está vindo isso que o irmão está sentindo. E nisso ele continua: se isso está em ti e pode produzir alegria, e se vês que de fato produz alegria nos outros, tens que estar dissociando a ti mesmo dele. Então, está dissociando a voz, está dissociando o Espírito Santo. Então, é dessa forma que nós podemos ver os efeitos, mesmo não vendo o Espírito Santo dentro de nós mesmos, não sentindo o Espírito Santo dentro de nós, mas nós podemos ver o efeito que ele causa através de nós. Quantos, tenho certeza que já experienciaram isso e talvez nem se deram conta, que numa conversa que apenas com a vontade de ser úteis ao Espírito Santo, mas mesmo não sabendo fazer isso, mas só por ter essa ideia, respondem ao irmão quando ele vem conversar, e o irmão sai melhor da presença depois dessa conversa do que entrou antes. Então, o Espírito Santo, mesmo que a gente não saiba o que fez, o Espírito Santo atuou. Então, isso é um testemunho, um efeito. É assim que, essa é uma das formas que podemos ver que o Espírito Santo realmente é real, que nós podemos vivenciar a ele.
E no 2, Jesus explica que o Espírito Santo, se ele não produz a alegria dentro de nós de modo consistente, não é que o Espírito Santo não seja consistente, é que a nossa disponibilidade de ver ao irmão através do Espírito Santo é que não é consistente. Então, cada vez que parece que nós não vamos sentir a alegria através do irmão, que não recebemos esse efeito, não é porque o Espírito Santo, ora ele funciona e ora ele não funciona. Ele sempre dá certo, ele sempre está, ele sempre atua onde lhe é permitido, onde ele é convidado. Então, se acontecer de nós não vermos a reação do Espírito Santo no irmão, é porque a nossa consistência de estar em disponibilidade ao Espírito Santo é que é pouca, ela falhou. E Jesus diz aqui no 2:3, quando és inconsistente, nem sempre farás surgir alegria, e, portanto, nem sempre reconhecerás a sua consistência. O Espírito Santo sempre produz, através do irmão, alegria em nós, e a nossa alegria em contato com o irmão também, quando nós vemos o Espírito Santo no irmão. Se isso não está produzindo a alegria, porque a nossa inconsistência, a nossa a nossa falta de voltar a mentalidade ao Espírito Santo, o nosso velho hábito de estar no ego e de agir com o ego é que faz essa oscilação que faz com que algumas vezes pareça que não é assim, que a nossa presença nem sempre traz alegria ao irmão. E aqui no 2:4, o que ofereces ao teu irmão, ofereces a ele. Então, se nós oferecermos de ver ao irmão pelo Espírito Santo, ou seja, ver o Cristo, ver a verdade no irmão, nós estamos oferecendo isso ao Espírito Santo, porque ele não pode ir além do teu oferecimento na sua doação. O Espírito Santo não pode agir através de nós e por nós, a menos que nós permitamos. Isso é assim não porque ele limita a sua doação, mas simplesmente porque limitaste o teu recebimento. A decisão de receber é a decisão de aceitar. Então, quando nós, na nossa mente, não estamos alinhados ou abertos ao Espírito Santo, nós estamos limitando a dádiva dele a nós, que traria testemunho de alegria para nós, porque não porque a doação do Espírito Santo seja limitada, ele sempre dá tudo a todos, mas é porque o nosso recebimento foi limitado. E se nós limitamos a aceitação do que vem do Espírito Santo e decidimos por permanecer no ego que fez a crença da separação, que nos fez ver o irmão fora de nós, por começo de história, se nós quisermos fazer isso, nós não estamos aceitando a dádiva do reconhecimento do que realmente é o irmão. Então, se o irmão é parte de ti, vais aceitá-lo? Então, o irmão, ele é parte de nós. Ele, não a parte física, mas o corpo não é o irmão. O irmão é a mente. A criação de Deus é mente. Nós já sabemos, através da metafísica, o quanto uma projeção da mente unificada, separada, e uma projeção fracionada em bilhões de consciências que se colocaram dentro de uma cerca, dentro de um corpo. Então, o corpo, ele pelo ego, o ego nos diz que ele é o nosso ser, que é a dádiva do ego, é o presente que o ego nos dá. Mas o Espírito Santo, ele reconhece, ele reconhece que o corpo não é o nosso ser, mas ele tem uma nova função para ele, uma vez que nós, junto com o ego, fizemos. Então, o Espírito Santo tem uma nova utilidade para ele, que é
servir de instrumento de comunicação. Então, servir de templo a nós que somos pensamento, servir de instrumento de comunicação. E o Espírito Santo, então, ele faz isso, essa comunicação, que não depende da comunicação dos sentidos físicos. Ela vai de mente para mente. E por isso que faz sentido o que ele diz aqui na frase no 3:2, só eles podem, então, só os irmãos, só eles podem ensinar-te o que tu és, pois o teu aprendizado é o resultado do que lhe ensinastes. Se eu ensino ao meu irmão que ele é um corpo, é isso que eu vou pensar de mim. Mas se eu ensino ao meu irmão, no meu pensamento, que ele é o Cristo, que ele é Espírito, que ele é mente, assim será para mim. O que invocas neles é o que invocas em ti mesmo. Então, o que eu invoco no irmão? Eu quero ver as testemunhas que o ego me mostra do irmão, ou eu quero ver as dádivas do Espírito Santo através do irmão? O que eu invocar nele, assim será para mim. E na medida em que tu invocas neles, venha a ser real para ti. Deus tem apenas um filho, conhecendo a todos como um só. Então, Deus, ele só tem um filho, o Cristo, porque Deus nos criou dentro da sua mente. Então, todas as criações são de Deus, portanto, todas as criações, ele só tem uma, mas nesse um, tudo que é real está englobado, está dentro desse um. Então, tanto o irmão quanto nós. E Jesus, aqui na próxima frase, diz: só o próprio Deus é mais do que eles, mas eles não têm menos do que ele é. Então, o que isso significa? Por que nós não somos menos que Deus? Porque a nossa mente, como ela está dentro de Deus, assim como Deus cria e ele nos deu a mesma forma de criar, tudo que nós fizemos é também do irmão e é de Jesus, é do Cristo. Jesus mesmo diz isso aqui: tudo que tu fazes, fazes a mim e ao irmão. E, portanto, tudo que Jesus faz, tudo que o irmão faz, também é nosso. E sendo assim, tudo que é feito em todas as mentes separadas, em todas as pessoas de consciência individual, mas quando se voltam na mente certa e têm um pensamento que é a extensão do amor, elas não estão fazendo isso só para si. Esses pensamentos da mente certa estão disponíveis a todos. Eles vão tanto para Jesus como para os irmãos e vão para nós e vão para Deus. Por isso que nós não temos menos que Deus. Deus tem a todos os pensamentos que vêm da mentalidade certa, da mentalidade do Espírito Santo. E no céu, então, do Cristo, da criação. Mas aqui, onde nós estamos aprendendo a voltar a aceitar como real somente o que vem da mente certa, tudo que nós fizemos de pensamento é amoroso, é verdadeiro e pertence a todos. E assim sendo, nós não somos menos que Deus. E Deus, como ele diz, o próprio Deus, mas eles o próprio Deus é mais do que eles, então Deus, nós não somos menos que Deus, porque tudo é de todos, mas Deus é mais do que nós, porque Ele é o Criador, Ele é a causa primeira, nós somos efeitos, só nesse sentido, e até nisso, Deus, ele compartilha isso, ele nos tornou co-criadores. Embora que nós sejamos criação de Deus, ele nos deu a mesma capacidade de criar igual a ele, e as nossas criações, elas têm a mesma capacidade de também ser co-criadores,
como nós temos em relação a Deus. Só que essas criações, uma mente separada, ela não tem como conhecer. Essa é uma condição de céu, uma condição que só quando a nossa mente for totalmente abstrata e abranger a totalidade do seu alcance, é que nós compreenderemos e vamos reconhecer as nossas criações. Mas Jesus fala nelas para apontar que o céu é feito também das nossas criações, assim como Deus criou. E as nossas criações são gratas a nós pela nossa criação, assim como nós somos gratos a Deus. E assim como Deus é Pai, porque nós somos o Filho, nós somos a extensão, nós também somos criadores devido às nossas criações. Então, Deus compartilha a paternidade conosco das nossas criações. Jesus até explica isso aqui no 4:4, porque a filiação tem que criar como um só. Tu te lembras da criação sempre que reconheces parte da criação. Então, como que isso pode fazer sentido para nós aqui, dentro de uma consciência individual? Então, isso funciona que nem um fractal. Um fractal é aquilo que uma pequena parte é igual ao todo, e essa pequena parte pode criar outra parte menor igual a ela, e sempre respondendo ao mesmo tipo. Então, nós, assim também, se nós reconhecermos em um único irmão, que seria apenas uma única diminuta parte da nossa mente, mas esse irmão já está fora da nossa consciência. Se nós o reconhecermos ao Cristo que ele é, nós saberemos também que nós somos o Cristo, nós vamos ver a luz de Deus. Então, se nós reconhecêssemos a criação, a nossa criação, a extensão do nosso pensamento de amor dentro de um irmão, nós saberemos que todos receberam esse mesmo pensamento. Então, cada parte que lembra soma-se à tua integridade, porque cada parte é íntegra. A integridade é indivisível, mas tu não podes aprender sobre a tua integridade enquanto não a vires em toda parte. Assim também é a salvação. Nós só vamos saber da salvação ou do Cristo que nós somos quando nós ouvirmos num irmão. Não seria nem mesmo prático nós termos que nos lembrar, dentro de uma consciência limitada, tal como a nossa, todos os fragmentos que a mente fez. Isso é impossível. Mas basta nós lembrarmos, ouvirmos ao Cristo num único fragmento e dentro da limitação, enquanto nós formos perceptores, aqueles que percebem, se nós virmos em um único irmão, o Cristo, nós assim saberemos da totalidade do Cristo. Nós saberemos que todos os irmãos são igual a Ele. Assim que quando nós a um irmão negarmos o Cristo e dissermos, não, esse definitivamente é um ego, todos os demais nos parecerão ego e nós mesmos. É impossível ver diferente de como nós percebemos ao irmão. Então, a salvação, ela é simples, e como num outro lugar no curso fala, Deus não teria colocado a salvação dentro de uma coisa difícil de ser encontrada. Então, onde é que Deus a colocou? No irmão. Porque ninguém vem ao mundo sozinho, ninguém vive sozinho. Pelo menos um irmão, no mínimo, cada um tem, e não é irmão físico, é uma pessoa, porque nós nem sobreviveríamos se não fosse em sociedade, se não fosse em grupo de pessoas. Então, todos, por mais isolado que pareça, tem alguém em contato e conhece o irmão, e por isso, conhecendo alguém, esse ser já pode ser o Salvador.
Aqui no 5, Jesus nos fala da nossa condição aqui, diz, tu ainda não despertaste, mas podes aprender como despertar. Então, essa é a nossa função aqui. Todos que estão presos no sonho, todos que se veem dentro da consciência individual, sonham que são um ser individual, estão sonhando, não são despertos, mas nós podemos aprender como despertar. E, muito simplesmente, o Espírito Santo te ensina a despertar os outros. Então, ver o Cristo no irmão é sinônimo de despertar os outros. Como que eu posso despertar no irmão? Não é indo lá lhe ensinar o curso. Eventualmente, talvez para alguém seja plano realmente a gente ensinar o curso, mas a gente vai se sentir, então, inspirado a fazê-lo. Mas não é essa a questão. Despertar o outro é ver o Cristo nele, porque o Cristo responde ao Cristo que nós somos. Então, essa é a forma de despertar o irmão. À medida em que tu os vês despertos, vais aprender o que significa o despertar, e porque escolheste despertá-los, a sua gratidão e a sua apreciação do que tu lhes deste vão ensinar-te o valor do despertar. Então, nós só saberemos o valor do despertar quando nós despertarmos aos nossos irmãos, ou seja, quando nós vermos ao Cristo no irmão, vermos além do ego, ver além do sonho, ver a realidade imutável do irmão, ver a santidade do irmão que permanece inalterável. Quando nós vermos isso, isso permite que o irmão desperte. E a gratidão do irmão trarão os testemunhos que convencerão a nós, na nossa mente, de que realmente o despertar é a única coisa que desejamos. Nada pode ter um valor diante maior do que o despertar, ou nenhuma outra coisa tem valor. Só o despertar dentro do sonho aqui é que tem um real valor, e isso nós aprendemos quando nós tivermos a experiência de vermos dentro do irmão o Cristo. E eles virão a ser as testemunhas da tua realidade, como vós fostes criados e como testemunhas da realidade de Deus. Então, não há nenhum tesouro maior a se buscar aqui na Terra. Então, tudo que nós podemos realmente apreciar ou utilizar através do nosso instrumento de comunicação, através do corpo, através da capacidade de aprender, que nós fizemos essa capacidade para aprender sobre o mundo separado. Agora, revertendo essa capacidade, revertendo a quem oferecê-la, retirando do ego e oferecendo ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar a despertar o irmão por simplesmente fazer com que nós reconheçamos o Cristo no irmão. E isso trará, então, esse testemunho da realidade de Deus. É dessa forma que nós saberemos da expiação ou da salvação do Cristo. E isso o Espírito Santo faz para o efeito visível para nos convencer aqui é o que nós chamamos de através de milagres. Então, quando os sentidos físicos mostram uma coisa do irmão, mas na nossa mente, no nosso pensamento, nós sabemos o contrário disso, nós sabemos o que realmente o irmão é, mesmo o irmão não sabendo. E isso traz os testemunhos, então, através dos milagres. E é assim que nós suscitamos a alegria no irmão, a gratidão e o testemunho da salvação. Jesus até fala aqui dos milagres no 6, que eles não têm lugar na eternidade porque são reparadores. De fato, os milagres só são necessários aqui no sonho porque nós fizemos uma lei contrária do céu,
a lei do ego, e ela é para aprisionar. Tudo é limitado dentro do ego, e tudo serve ou se presta para separação. Tudo se fragmenta sempre em mais divisões e mais divisões. E o contraponto para essas leis, então, vem os milagres do Espírito Santo, que não obedece às leis físicas do ego, mas segue a lei do amor, segue a lei da unicidade de Deus, a lei de dar tudo a todos, porque é assim que Deus nos dá tudo. Então, esses milagres reparam a falta que todos que se veem no mundo separado sentem. Não há um ser individual que, se olhar honestamente para dentro de si, não sinta falta de algo, não tenha uma sensação de que algo esteja faltando. E, de fato, está faltando, porque Deus não nos criou para sermos sós. Deus nos criou para a comunhão. Então, os milagres, eles reparam, eles preenchem temporariamente essa falta, até que a nossa mente esteja pronta para despertar. Uma vez despertos, nós somos criadores, e como criadores e co-criadores com nossos irmãos e com Deus, nós temos tudo. Tudo que há de criação é nosso e, portanto, não há falta. Se não há falta, não há mais necessidades de milagres. Mas, por ora, é isso que nós necessitamos para curarmos a nossa mente da crença de separação de Deus. Entretanto, continuando aqui, enquanto ainda tens necessidade de cura, os teus milagres são as únicas testemunhas da tua realidade que podes reconhecer. Então, os milagres são a única forma da nossa mente reconhecer. Então, quando Jesus falou aqui atrás, por primeiro, que nós suscitamos alegria no irmão, ou algo dentro de nós suscita alegria dentro do irmão, se nós assim o permitirmos, então, nós recebendo esse testemunho, isso é um milagre, porque isso, de fato, essa alegria, ela não é do ego. Nós podemos ter a certeza de que, se fosse somente pelo ego, não é dessa forma que o irmão iria reagir. E então, o que aconteceu? Nós vimos um milagre na mente, e o efeito da mente desse milagre dá esse testemunho para nós. Não podes apresentar milagres para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-la. Então, milagres vêm da unicidade da mente, do reconhecimento de que nós somos um só. E nós, por nós mesmos, voltando para nós mesmos, nós somos só a metade. O símbolo da unicidade, do total, é o irmão. Então, ele representa tudo que nos falta, como eu falei antes do fractal. Vendo num, vemos em todo. Então, sabendo da nossa unicidade com o irmão, nós saberemos que temos de todos. Assim como também ao contrário é verdadeiro que, se nós rejeitarmos a um único irmão, a ninguém mais nós aceitamos, nós estamos rejeitando a todos. Então, por isso que o milagre, ele não pode ser visto dentro de nós mesmos, porque nós somos uma metade. Nós precisamos do irmão até mesmo para vivenciarmos as testemunhas do milagre, porque o milagre é uma forma de dar e receber. E essa troca de dar e receber nós fizemos com o irmão. Nós testemunhamos isso com o irmão. E dentro desse reconhecimento com o irmão, este é o modo de nós voltarmos a ter a memória de Deus aqui no sonho. Não há como individualmente nós voltarmos a lembrar de Deus. O ato ou a condição de voltar a ver a Deus, ela necessariamente inclui aos irmãos, porque Deus não é só. Então, é impossível
imaginar-se sozinho em Deus e isso se tornar real. Então, Deus, ele só pode ser conhecido tal como ele é, e ele é íntegro. Então, através do irmão, nós podemos voltar de novo a lembrar de Deus, a conhecer, a reconhecer, conhecer de novo a Deus. E conhecendo uma vez a Deus, nós voltamos à eternidade. Com esse reconhecimento, então, o tempo não é mais necessário, como ele diz. Quando nós tivermos aprendido a reconhecer o Cristo no irmão, nós não precisaremos mais do tempo. A eternidade é um tempo único e a sua única dimensão é sempre. Isso nada pode significar para ti enquanto não lembrares dos braços abertos de Deus e finalmente conheceres a sua mente aberta. Então, o sempre, que é da eternidade, é algo que uma mente fracionada não tem como conceber, não tem como captar esse entendimento. Então, essa dimensão da eternidade, nós só reconhecemos no instante santo quando nós já não somos mais só de nós mesmos, nós somos um em mente com o irmão. Nessa mentalidade, nesse instante santo, é que faz sentido sempre que nós podemos compreender a dimensão fora do tempo. E Jesus nos fala aqui mais uma vez que na mente aberta, então, todas as criações estão contidas, na nossa mente aberta, na mente do Cristo. A mente do Cristo conhece todas as criações. E aqui no 7,5, se pudesses aceitar ao menos uma delas, não quererias nada que o mundo tem a oferecer. Se nós pudéssemos reconhecer verdadeiramente um irmão, como ele de fato é como Cristo, nós nunca mais iríamos querer outra coisa do mundo. Tudo mais seria totalmente sem significado. O significado de Deus é incompleto sem ti e tu és incompleto sem as tuas criações. Por isso que nós não iríamos mais querer nada do mundo, não teria mais significado nada dentro do mundo, porque é incompleto. Tudo dentro do mundo é incompleto. Só na mentalidade do Cristo é que tem a completeza. Aceita o teu irmão nesse mundo e não aceites nenhuma outra coisa, pois nele acharás as tuas criações, porque ele as criou contigo. Então, muitos já se questionaram o que são as nossas criações. Através do reconhecimento do Cristo, do nosso irmão, é que nós voltaremos a reconhecer, a saber das nossas criações. Porque o irmão, ele tem o potencial de trazer literalmente de volta a memória do Cristo à nossa mente. Nunca saberás que és co-criador com Deus enquanto não aprenderes que o teu irmão é co-criador contigo. Então, o irmão, ele cria na mesma mente onde nós também criamos. E nós criamos na mesma mente que Deus cria. Todos nós usamos da mesma fonte do poder e Deus Pai é a única fonte de poder de criação. Então, se Ele cria a mesma fonte e o que Ele cria continua estando dentro da mesma fonte, o que Ele cria é para nossa alegria também, para a alegria dele, para a nossa e para a alegria de Deus que se estende através dessas criações. E nós só voltaremos a estar cientes disso através da aceitação do que realmente é o nosso irmão. Não o que o ego quer dizer que o nosso irmão é, não o que o mundo ensina, que ele é um ser frágil, contido dentro de uma cerca de carne, que ele teve nascimento, crescimento, envelhecimento, morte. Nada disso é o irmão. O irmão, ele é tal como Deus o criou, ele é um pensamento de Deus, uma extensão do Espírito de Deus, tão imutável, tão eterno,
e sempre existiu, sempre existirá como Deus, tal como Deus, e nós reconhecendo isso no irmão, é essa forma que na nossa mente nós saberemos que nós também somos isso. Não adianta nós tentarmos por conta própria insistir conosco mesmos que somos o Cristo. A experiência não é dessa. A experiência só vem através dos testemunhos dos milagres, e os testemunhos dos milagres é o que o Espírito Santo suscita dentro do irmão a partir da nossa mente. Por isso que o irmão é nosso Salvador, e por isso a aceitação do irmão, do que ele realmente é. Então, isso Jesus nos trouxe aqui nessa sessão, nas próximas duas avaliações, mas esse é o tema da próxima. E estamos, então, aqui agora na interação. Ficou alguma dúvida, assim, surgiu algum questionamento, ou gostariam de compartilhar alguma coisa aqui? Nós estamos agora na interação. Resumindo, então, a aceitação do irmão é imprescindível para a nossa salvação, porque ele é a nossa alegria, porque a alegria que o Espírito Santo, através de nós, deflagra nele, e nós recebemos esse testemunho de volta, é esse que realmente aquece o nosso coração e nos faz feliz, e nessa alegria nós podemos conhecer de novo a inocência do irmão e saber do nosso estado de inocência. Então, o irmão é nosso Salvador, e vendo ao irmão como ele realmente é, mesmo que o irmão não saiba disso, mesmo que o irmão aparentemente no seu comportamento não esteja dando nenhuma dica de que ele está aceitando isso. Ao Espírito Santo, isso não compete nem sequer à nossa mente certa, porque nós estamos aprendendo a ver através da mentalidade corrigida do Espírito Santo e não mais pela mentalidade do ego. Porque se o seu irmão era afastado, o seu irmão era indigno da nossa presença, isso é o que o ego quer mostrar, porque o ego faz questão de mostrar a separação e o ódio, e ainda usa o irmão como instrumento para punição e autopunição, porque nós acreditamos na separação, e o ego precisa preservar essa crença para ele mesmo se perpetuar. O Espírito Santo, que tem uma nova função para tudo que o ego faz, utiliza da mesma figura do irmão que os sentidos físicos nos mostram, mas com uma visão que não é física, que não é dos olhos nem dos ouvidos, é no nosso pensamento, na nossa consciência de pensar com o Espírito Santo no irmão. Isso o irmão recebe, a parte do Espírito Santo do irmão recebe. E essa parte que responde a nós, e isso se torna um canal de milagres. E isso, o mundo não tem como conseguir esse resultado. Só os milagres conseguem esse resultado, e é os milagres que convencerão a nossa mente da sua inocência, da inocência nossa, e de que nós nunca nos separamos de Deus. Esse é o caminho da expiação, e ele necessariamente passa pelo irmão. Até mesmo porque o irmão, ele é parte íntegra da nossa mente. Nós não existiríamos sem o irmão. Isso tinha então para hoje. Trouxe aqui um resumo. Alguém gostaria de fazer ainda uma observação, uma colocação ou uma pergunta? Caso contrário, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação, nosso estudo, e gratidão a Deus por nos dar essa solução de
colocar o Salvador no irmão.